Aqui no Brasil, não sei se todo mundo tem essa noção, mas os dentistas brasileiros são convidados para palestrar no mundo inteiro. E alguns são professores de faculdades nos Estados Unidos. Faculdades super renomadas, assim, eles são professores lá. Então, isso é muito legal. Assim, e nós temos muitas faculdades também, né? São um pouco mais de 600 hoje. Aí vem crescendo. Existe uma tendência hoje de faculdades da área da saúde. Que é bom e ruim, né? Enfim, porque você começa... Também a gente não sabe a qualidade do profissional que vai sair de determinadas faculdades. Exato. Não, e aí agora também os profissionais, os profissionais dentistas e tal, eles também têm essa possibilidade de trabalhar com a harmonização, com essa coisa do botox, a toxina botulímica, toda essa parte da harmonização. Está crescendo muito isso também. A necessidade da lupa. Reforça ainda mais. A lupa também, mas eu tô pensando na Sally. E como é que é a Sally nos Estados Unidos? Você tem algum dado sobre isso? O trabalho que eu fiz lá de 2018 a 2020 foi muito de introduzir o conceito nos Estados Unidos. Apesar da Sally estar lá bem mais tempo do que aqui no Brasil, eles não conseguiram chegar nem perto do que foi. Lá. Você sabe que em 2012, então assim, 3 anos depois de começar, a gente se tornou o maior distribuidor da Sally no mundo. Estava em mais de 70 países e a gente conseguiu fazer isso. Teve ano que eu cheguei a comprar 50% da produção mundial. Então foi muito legal o trabalho feito. Fazendeiro. O fazendeiro até hoje... Não, teve que... Teve a estátua toda na fazenda. Teve que engolir. Mas mudou o tratamento dele? Como é que essa relação ficou? Quando você virou o maior consumidor da cadeira dele, do mocho você sabe dele? que eu não soube por ele. Eu soube pela equipe. Então os diretores me contavam, mas ele nunca mencionou. Ele não entregou. Não. Um finlandês, né? Finlandês turrão. Nunca trouxe ele aqui? Sim, ele veio. Tá. Veio pro Brasil, a gente levou ele no mercado municipal para ele conhecer. Ficou louco. Imagina a variedade ali de fruta, de tudo que a gente tem, né? Fez ele comer aquele sanduíche de mortadela? Não fiz ele comer, ele não comeria. Levou ele na desse tamanho, levou no barbacoa. O sanduíche é gigante. Gigante. É um sanduíche gigante, já foi? Não, nunca comi, eu já vi um monte de foto. Mas é gigante. E é muito bom. Os americanos comeriam, porque as porções americanas são gigantescas, enormes, né? Não sei os finlandeses, talvez ele resistisse. O Vessi, ele tem uma questão de autocuidado, assim, impressionante. Muito então, forte. ele só come alimentos regionais. Ali é tudo produzido pelas fazendas vizinhas, tal, a maior parte da comida dele. Ele é o que a gente chama em Minas Gerais de sistemático. Sistemático, O cara que é... né, focado e comprometido com coisas. Super. No aniversário dele de 70 anos, ele mandou um vídeo fazendo 20 barras. Mas é legal, ele tá comprometido com a parte física, com a alimentação dele, ele fala sobre isso. A Sally, assim, se a gente entrasse a fundo no conceito, ele fala até de produção de espermatozoide, de testosterona. Ela tem um espaço no meio exatamente para isso. Então o Vessi, ele se aprofundou muito nisso. Ele é um fisiologista e aí ele foi estudando e pesquisando sobre como ser saudável. Então, E nessa parte, agora entra a minha curiosidade pessoal também, mas deve expandir isso para os homens que também usam a Sally. Tem algum estudo relacionando o uso da Sally com a ergonomia também da parte íntima do homem? Não tem. Porque tem a coisa de apontar para selim de bicicleta, que é perigoso. Isso. Tem um estudo que é bem conhecido, que era sobre o selim de bicicleta, e ele foi feito nos Estados Unidos, se não me engano. E esse estudo mostrava que profissionais que trabalham em bicicleta durante o dia inteiro tinham problemas de disfunção erétil, tá? Por quê? Você acabava sentando e gerando uma compressão na inervação pubiana, tá? Então, mas isso era ocasionado por um longo período em cima. Não, tô pensando assim na parte positiva região. De você ficar de perna aberta, assim, sabe? De ficar... Porque o homem, naturalmente, ele tem essa inclinação de querer, né, se expandir. Sim. Ele senta, já né, já precisa de espaço, naturalmente. E a Sally tem essa pegada, assim, né? Ela
permite a vontade. Né? Exato. Eu acho que é muito mais da sensação, tá, que a gente tem compartilhado do que estudo. Porque estudo seria algo muito delicado, assim, né? Você vai ter que fazer um estudo na parte íntima. Como é que eu vou medir isso? Então, por aqueles exames assim, que medem a virilidade, não, a capacidade de fertilizar. Né? Isso, tem a questão do PSA Deve ser também, para você saber a quantidade. Então, hoje, o VS, por exemplo, ele falou, a minha próstata é do tamanho de um homem de 20 anos. Ele falou por quê? Ele acredita que é por conta da não pressão durante o dia inteiro que ele está sentado. Hoje nós temos 50% dos espermatozoides do homem de 1950. Isso aí. E aí tudo indica que nós somos uma geração muito mais sentada, né? Tudo a gente consegue resolver aqui, a gente fica sentado em cima de uma região muito sensível para o homem, que ali é a parte, né, que é onde você tem o patrimônio, tem a produção de testosterona, os espermatozoides, e a gente senta em cima do assoalho pélvico ali e gera um aquecimento e pressão durante muitas horas do dia. Então isso com certeza não é saudável. Se a gente olhar a própria anatomia, né, o saco ele é fora do corpo, exatamente para manter a temperatura mais baixa do que o nosso corpo, porque isso prejudicaria. Então a pessoa teria que regular o tempo na bicicleta, por exemplo. Isso, ou você usar uma cadeira tipo a Sally ou um selim, que você não tem pressão nessa região. Então, se a gente olhar a Sally, ela tem um espaço no meio que foi desenvolvido exatamente para isso. Para você manter essa parte íntima livre de pressão e arejada. Olha que beleza. Fica fresquinho. Isso aí é um ponto muito importante aí para o público masculino, com certeza, ponderar. Além de ser um corte, esse momento, acho que tem que mostrar, tem que ter um corte sobre isso, mas eu acho que tem que mostrar esse vamos assento, essa abertura, também, né, do assento. Com certeza. Para ilustrar isso. Existem opções que são células fechadas. E aí sim, tem estudos que até piora a pressão. A gente tem estudos de pressão, e aí você vê que a célula fechada, você tem mais pressão ainda na região mais sensível do homem. Então, a gente deveria evitar isso e ir para as células abertas. E você trabalha como? Quer dizer, você falou que tem consultores, né? Você tem... A pessoa entra no site da Sally, como é que é? Por exemplo, a pessoa está no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sim. Hoje, a maior parte do fluxo ele vem do Instagram ou de indicações. E o Instagram qual é? Sally Brasil. SALLI Brasil. Vamos botar todos os links aqui. Provavelmente tem um link aqui no QR Code durante toda a entrevista. Entrou lá, mandou... também tem o QR Code. Entrou, mandou uma mensagem pra gente, já é direcionado para um dos nossos consultores. E hoje você tem quantos consultores? Nós temos 4 consultores. E eles dão conta dessa rotatividade, Brasil? Dão conta. Eu cheguei... Porque o que eu percebi é muito melhor ter qualidade do que quantidade. Eu cheguei a ter 13 consultores numa época. Falei, vou expandir. E aí eu percebi que a gente perdia muito no atendimento. Porque o atendimento é muito personalizado. A gente precisa aprofundar essa nossa conversa para entender o perfil do cliente. E se vira algo automático, que a gente, vamos seguir só o script aqui, porque é só sobre vender. Não é só sobre vender. Não. Cada um é diferente. O seu histórico físico é diferente do Duda, que é diferente do meu. Ele praticou alguns esportes, eu outros, você outros. Então, assim, a gente tem um corpo diferente. E a gente precisa entender como é que vai ser essa mudança, né, de forma individualizada. Então, não é sobre massificar, é sobre... E você sugere que a pessoa use o tempo todo ou sugere uma adaptação? Se você vai ficar sentado, que sente numa Sally. Sim, mas você vendeu a cadeira para uma pessoa, a cadeira chegou, mocho, né? O mocho chegou. Aí a pessoa senta direto no mocho, vai trabalhar ou ela vai se adaptar a ele? Depende. Então, assim, nós já tivemos casos de pessoas que tinham 10 hérnias de disco. Então você imagina que tem uma série de limitações. A gente não pode simplesmente pegar uma pessoa que já condicionou o corpo a ficar de uma certa forma e simplesmente mudar essa posição do dia para a noite. Ela vai sofrer muito, vai sentir muitas dores. Então, nesses casos, a gente vai de maneira gradativa. Olha, tenta usar o quanto você conseguir, que seja 15, 20 minutos, dá um intervalo, usa de novo, e aí aos poucos. Nós tivemos casos extremos que as pessoas demoraram quase um mês para se adaptar.
De forma geral, de 2 a 5 dias é o tempo que as pessoas levam para se adaptar. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.